paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de jovens. Hoje, equivalente ao dia 16 de janeiro de 2021, primeiro trimestre de 2021, cujo tema é Ensina-nos a orar. Exemplo de pessoas e orações que marcaram as Escrituras, né? Na primeira aula nós vimos o que é orar, o que significa orar. Na segunda aula nós vimos a vida de oração de Abraão, um homem de fé. Hoje nós vamos estudar sobre Moisés, um líder de oração. O texto do dia: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Êxodo 33:11. Síntese: Moisés foi um líder que se destacou pela forma como se relacionava com Deus. Vamos ao texto bíblico, Êxodo 33:11, do 17 ao 18 e do versículo 20 ao 23. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Os objetivos, meu amigo, dessa lição: primeiro, identificar o efeito da oração na vida de um líder. Segundo, descrever a íntima relação entre Deus e Moisés. E terceiro objetivo, enfatizar a importância em definir prioridades. Então, na introdução, nós temos que o nível de intimidade de Moisés com Deus era ímpar. Desde menino, Moisés viveu momentos marcantes. A história de Moisés é uma história de momentos marcantes. De salvo das águas, foi ao palácio viver como um príncipe. Do luxo de uma monarquia, escolheu abrandar o sofrimento do seu povo, e da simplicidade do seu povo e da simplicidade do pastoreio de ovelhas, tornou-se um dos maiores estadistas da história da humanidade. Este é Moisés, o homem que falava com Deus face a face. Reflita acerca do exemplo de Moisés, isso é para mim e para você. Busque um relacionamento mais íntimo com Deus e descubra um dos segredos das grandes vitórias. Então nós temos aqui um homem com situações, com fatos marcantes, um homem que saiu lá do deserto
para se tornar um líder mundial, um líder daquela nação de Israel. Primeiro, então, um homem experimentado. Moisés fala com Deus. Vamos adiante aqui. Quando nos referimos a Moisés, falamos sobre um homem com uma vasta experiência nas mais diversas áreas da vida humana. Êxodo 2:2, nascido escravo. Vejamos aí, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Abra sua Bíblia, por gentileza. Não faça corpo mole. Você precisa ler a Bíblia com os seus alunos. Os alunos precisam ler a palavra, conferir as referências. Êxodo 2:2. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Havia um decreto para matar todos os meninos nascidos de hebreias. Moisés nasceu nesse período em que havia um extermínio de meninos hebreus nascidos, né? Então ele nasceu escravo. Foi adotado por uma princesa egípcia. Versículo 10. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Então, Moisés, de escravo, tornou-se adotado pela filha de Faraó e morou no palácio por muitos anos como um membro da realeza. Estudou com os maiores mestres da antiguidade e, ainda jovem, já era um erudito e muito talentoso. Então ele teve acesso a todos os estudos e ciências ali do Egito. Vivendo no palácio, sentiu o coração apertar ao constatar o sofrimento do seu verdadeiro povo. Então ele sabia que ele não era um egípcio de nascença. Após um triste episódio, versículo 12, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. Então Moisés aqui, ele mata um egípcio para defender um varão hebreu, que ele considerava e era um dos seus irmãos. Aí ele retirou-se para o deserto e com as ovelhas e as cabras, Êxodo 3, verso 1. Ele precisou fugir do Egito e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Então veja aqui, ele já no deserto, cuidando de ovelhas e cabras, e o comentarista diz, e aprendeu sobre. Então, com as ovelhas e cabras, ele aprendeu sobre cuidado, mansidão, paciência e simplicidade. Veja que escola maravilhosa, né? Achava que sua vida tinha chegado ao ápice, porém estava equivocado. Então, nesse trabalho lá no deserto, apacentando os rebanhos de Jetro, seu sogro, ele achou que ali já havia chegado o fim da vida, né? Ali era tudo que ele iria alcançar. Mas, no versículo 4 de Êxodo 3, tá? Do meio da sarça que ardia, o grande eu sou o chamou para uma missão de grande relevância. Então, Êxodo 3 e 4 diz, e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui.
E no versículo 10, então ele recebe uma missão. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então veja aqui que ele tem um encontro com Deus, né? Recebe essa missão de grande relevância, que é libertar os hebreus lá do Egito, conduzir o povo de Israel em liberdade e segurança até a terra prometida, Canaã. O início da grande história começa entre as pragas do Egito, Êxodo capítulo 7 e o versículo 20. Eu espero sinceramente que você esteja com a sua Bíblia aberta. Diz assim, Êxodo 7 e 20. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó. E disse, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Então aqui nós temos a primeira praga, as águas tornam-se em sangue, né? Para mostrar para Faraó quem era Deus, né? E as constantes negativas de Faraó, no capítulo 8 e o versículo 15, né? Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, Faraó ia endurecendo o coração, depois que tudo voltava às boas, ele então se tornava um endemoniado de novo, porque não tem outra palavra para esse homem aqui, né? Êxodo, vimos aí o início com as pragas, vimos as negativas de Faraó, ele vivencia com temor o abrir do Mar Vermelho, Êxodo 14 e o versículo 21, né? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Então ele vivencia a abertura do Mar Vermelho. Ele vê também a água brotar da rocha para dar de beber ao povo. Êxodo 17, 5. Então o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Êxodo 17 e 5. Tá? Então ele vai tocar nas águas, essa passagem aí, né? Eles estão no deserto e ele precisa providenciar água, e isso que Deus vai fazer através de Moisés. Então a água, Deus vai fazer brotar da rocha, né? Depois nós temos aí o pão, o maná que caía do céu, né? As vitórias bélicas no versículo 13, e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Temos também o pão que caía do céu, Êxodo 16 e 4, isso tudo para você ver a intimidade de um homem com Deus. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então Deus aqui sustentando o povo de Israel no deserto, né? Dando de comer, dando de beber, sem eles precisarem fazer nenhum esforço. Então esse Moisés, que teve esses desafios,
E ainda tem o grande milagre, né, da nuvem. Isso é importante a gente falar. Êxodo, tudo é importante, mas tem algumas coisas que são impressionantes e vale a pena a gente dar uma olhada. Êxodo 13, 21. Eu estou tendo dificuldade com essa Bíblia, porque é uma Bíblia nova da Sociedade Bíblica, tá? Almeida, revista e corrigida. É uma letra gigante. Eu estou usando óculos, mas nem precisaria, né? Êxodo 13, 21. E o Senhor ia adiante deles. Olha que milagre fantástico. De dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Então, de dia tinha uma nuvem protetora do sol escaldante do deserto, e à noite tinha uma coluna de fogo para os aquecer. Desta maneira eles poderiam andar de dia e de noite sem parar, seguindo sempre a ordem de Deus para marchar, para parar. Então eles só deveriam parar ou andar à medida que Deus fosse ordenando. Então, Moisés é esse homem aqui que, mesmo vivendo tantas histórias, teve a ousadia e o privilégio de falar com Deus face a face. Êxodo 33 e 11 diz: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Então nós temos aqui o texto do dia, o famoso texto áureo. Então Moisés, ele era um homem de experiências com Deus. Quando a pessoa se relaciona com Deus através da oração, ela passa a ter experiências com Deus. Mas vamos aqui, um povo obstinado. Na oração que estamos estudando nessa lição, a oração de Moisés, Deus fala algo a Moisés que descrevia uma grande dificuldade para a missão de levar os israelitas até a terra prometida. Aí ele cita o texto: porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma pelo caminho. Êxodo 33, lá onde nós estávamos. Se você não fechou a Bíblia, abra aí a sua Bíblia. Agora eu vou ler na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, nossa casa publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Êxodo 33 e 3 diz assim: a uma terra, ele começa no versículo 2, né? Dizendo: e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, todos os zeus aí, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Agora Deus falando para Moisés e para o povo: porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Então veja aqui Deus falando que vai mandar um anjo, que se ele for no meio do povo, ele ia acabar com aquele povo, né? Então o que significa a palavra obstinado? Por um lado, obstinado denota alguém perseverante e determinado. Isso no aspecto positivo da palavra. Mas não é esse o sentido que o texto quer transmitir. Deus apresenta a Moisés uma característica extremamente negativa acerca dos hebreus, que os descrevem como porfiadores, inflexíveis, intolerantes, teimosos e relutantes. Ou seja, é como se fosse uma mula empacada. Você pode bater, você pode matar, mas a mula não sai do lugar. Então essa é a característica obstinada que Deus está fazendo referência
ao povo de Israel, tá? Povo briguento, porfiador, inflexível, intolerante, teimoso e relutante. Assim que saíram do Egito, os recém-libertos já iniciaram suas rotinas de reclamações. Olha o que a murmuração, a reclamação pode fazer com a pessoa no seu relacionamento com Deus. Êxodo 14 e 11, diz o versículo 11: E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Então veja, Deus mandou as 10 pragas, libertou esse povo das garras de Faraó. Agora eles estavam aí frente ao Mar Vermelho e já estão murmurando contra Deus e contra Moisés. Tá? Aqui eles iniciam essa característica, inflexíveis, intolerantes, essas características deles. Então, rotinas de reclamações e murmurações acerca das maravilhas que haviam experimentado de forma miraculosa. Então, eles tinham visto milagres, mas isso não mudou o coração deles. Os israelitas formavam um povo que, mesmo em meio a tantas bênçãos, literalmente caídas dos céus, nós já lemos o maná, o pão que caiu do céu, a água doce que brotava no deserto, eles apenas viam o lado negativo da vida, muitas vezes inexistentes, ou seja, eles enxergavam coisas que nem existiam, valorizando as adversidades exageradamente e de forma injusta. Êxodo 15, 24, se você não fechou a Bíblia. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Ou seja, já terrivelmente esse povo aqui murmurado e murmurador, um povo que via coisas que não existiam, né? Murmuravam sem saber, enfim, sem esperar a providência de Deus, né? Era um povo injusto, né? Esse era o povo conduzido por Moisés. Então, imaginem os desafios diários enfrentados pelo grande líder, somente com muita oração para aguentar. Então, você que é líder, você que é professor de escola dominical, você que é pastor de igreja, você que é pai, que tem filhos, você precisa aprender. Muitas coisas nós só conseguimos vencer através da oração. Se você não orar, você vai ter muitas dificuldades na sua liderança e nos seus trabalhos que você tem que realizar no dia a dia. Vamos ao número 3. Então nós vimos o primeiro, que Moisés era um homem experimentado. Vimos que esse povo era um povo obstinado. E agora o número 3, um líder de oração. Nos 2 primeiros tópicos, vimos o perfil de Moisés e sobre uma das características mais marcantes do povo de Israel, que é a obstinação. Se analisarmos essa combinação e a grandiosa tarefa dada por Deus ao grande líder, perceberemos o grau de dificuldade da sua missão. Então imagine Moisés diante desse povo. Se fosse você, hein? Como é que seria? Diante de tal desafio, somente com a vida intensa de oração e total dependência divina. A pessoa que ora é uma pessoa que define para a sua vida uma total dependência de Deus. Quem não ora se acha autossuficiente, mas a pessoa que tem uma vida de oração, ela está demonstrando para Deus e para todos os seres espirituais
que ela é totalmente dependente de Deus. E era o caso de Moisés, né? Total dependência divina tornou-se possível o êxito da empreitada de Moisés, essa missão que ele tinha, né? O grande líder tinha muitas habilidades e possuía uma experiência admirável, porém, essas características não lhe garantiam o sucesso. Às vezes, a pessoa tem muito estudo, tem muitas habilidades, muita capacitação, mas, meu amigo, diante de diversas situações, somente com uma vida de oração e com a dependência de Deus, você conseguirá vencer. Foi o caso de Moisés. Moisés, ele era um erudito. Na época dele, não havia ninguém mais inteligente, mais capacitado, mais bem preparado do que Moisés. Não havia. Mas quando ele se depara com esta missão, ele entende que somente Deus poderia capacitá-lo para tal empreitada. E eu e você precisamos ter essa consciência também. Toda missão que você tem na sua vida, que você recebe de Deus, você precisa orar para receber do alto de Deus a capacitação. Vamos adiante. Os momentos em que Moisés buscava a Deus representavam um verdadeiro refúgio frente ao clima escaldante das insatisfações do povo mal agradecido e murmurador. Nesses momentos, Deus consolava Moisés, fortalecia Moisés, direcionava Moisés e apresentava as soluções para as mais diversas dificuldades. A oração tem esse maravilhoso papel. É no diálogo diário que Deus nos ouve e aquieta nossa alma aflita. Desafios colossais não resistem aos efeitos de uma vida de oração aos pés do nosso amado Pai. Então veja que aqui, esse líder de oração, quando ele estava em oração na presença de Deus, era a hora que ele se afastava do povo e ele recebia de Deus consolo, recebia de Deus direção, recebia de Deus fortalecimento e principalmente recebia de Deus direção para as suas dificuldades em relação àquele povo. Então veja como é importante termos uma vida de oração, um relacionamento com Deus particular. É isso que essa lição está tratando. Vamos ao tópico 2. Deus fala com Moisés face a face. Aqui nós vemos Moisés em relação a Deus, agora vamos ver Deus em relação a Moisés. Primeiro, Deus fala com Moisés face a face como a um amigo, subtópico 1. A forma como Moisés se relacionava com Deus era impressionante. O texto bíblico nos revela que o Senhor falava com Moisés face a face, da mesma forma como nos dirigimos aos amigos mais chegados. É esse o relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós, uma relação onde possamos conversar abertamente e, convictos de que o Pai ali está, o percebamos pronto a nos ouvir e também tocar os nossos corações com a sua vontade. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós oramos a Deus, nós estamos abrindo também o nosso coração para Deus colocar dentro de nós a vontade dele, para Deus falar conosco, para Deus nos orientar como fez com Moisés. Então, o comentarista diz que Deus se relaciona com Moisés como um amigo. Agora ele coloca aqui uma coisa interessante, um grande impeditivo para que isso ocorra é o fato de formalizarmos em excesso
os momentos em que nos dirigimos a Deus em oração. Então, isso impede essa vida de oração com Deus, é um grande impeditivo. Quando nós cercamos a oração de muitas formalidades, né? Tentamos criar rituais e usamos palavras difíceis e mecânicas que com pouca clareza expressam o que desejamos falar. Então, muitas palavras difíceis, muitas palavras mecânicas, muito ritual, devemos tomar cuidado com isso. Também criamos momentos fixos e pré-determinados para as orações, tirando assim a espontaneidade que poderíamos ter. Oramos formalmente em alguns horários e assim corremos o risco de nos esquecermos de que devemos orar sem cessar, como Paulo escreveu aos primeiros Tessalonicenses 5,17. Paulo diz: orai sem cessar, ou seja, não devemos somente ter horas marcadas, mas devemos falar com Deus em todo tempo, em todo lugar, lavando uma louça, lavando um carro, tomando um banho, em qualquer momento, em qualquer lugar, falando oralmente, audivelmente, ou falando só em pensamento, dialogando só com pensamento, você e Deus, mas nós devemos ter uma vida de oração permanente e em todos os lugares. É importante ter um momento de oração, ter o seu quarto de oração, ter o seu horário, tudo isso é bom. Disciplina não faz mal a ninguém, mas não faça disso um impeditivo. Tem que ser só naquele lugar, só naquele horário, só naquele dia. Não, com Deus é o tempo inteiro, 24 horas em oração. Onde você estiver, fale com Deus. Agora mesmo você pode falar com Deus e ao mesmo tempo estar prestando atenção a essa aula. Mas vamos adiante aqui. Então Deus fala como um amigo. Não podemos deixar os momentos fixos de oração, como por exemplo no amanhecer, antes das refeições, nos horários de culto e devocionais e também antes de dormirmos. Porém, enfatizamos a necessidade de orarmos a todo o tempo e amarmos a Deus com todas as nossas forças. Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 5. Estou lendo na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então aqui, vida de oração permanente, isso demonstra amor permanente a Deus. O mesmo princípio se aplica também para com a linguagem utilizada. Não há problema algum em usarmos palavras rebuscadas e cultas, mas devemos tomar cuidado para que elas não nos deixem tão distante do real sentido de nossos sentimentos. Use as palavras que melhor expressam o que sente a sua alma. Não estamos dizendo aqui que se você é uma pessoa de vocabulário rebuscado, vocabulário erudito, que você não deva usá-los na sua oração. Estamos falando do formalismo, estamos falando da falta de espontaneidade, é nesse sentido, tá bom? Agora, nada impede o seu vocabulário, né? Então, Moisés fala, Deus fala com Moisés face a face como um amigo. Número 2, isso é muito importante, conheço-te por teu nome. Êxodo 33 e 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome.
também achaste graça aos meus olhos. Então, Deus falando a Moisés, que conhecia Moisés pelo nome. Moisés, em seu diálogo, na busca pela presença de Deus, faz menção da expressão: conheço-te por teu nome. Essa é uma fala que faz referência a algumas passagens bíblicas, que ora nós passamos a olhar. Gênesis 18 e 19, em relação a Abraão. Gênesis 18, 19. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, Deus aqui conversando, a Trindade conversando, porque eu o tenho conhecido. Deus conhecia Abraão. Jeremias, uma passagem muito famosa, Jeremias 1 e 5, quando Deus chama Jeremias para o ministério, olha o que Deus declara, Jeremias 1 e versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus falando para Jeremias. Vejamos no Novo Testamento, João 10 e 14. Olha que coisa linda. Jesus fala, João 10, 14, fala para mim e para você: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Jesus falando que conhece as suas ovelhas. 2 Timóteo 2,19, pouquinho antes lá de Hebreus, lá já chegando em Apocalipse. 2 Timóteo 2,19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, o Senhor conhece os que são seus. Veja como é importante nós sabermos que somos conhecidos por Deus. Você é conhecido lá no céu pelo seu nome. Então, e nos revela um fato de grande relevância. Deus conhece os seus, conforme acabamos de ler. O termo conheço-te, utilizado nessa chave bíblica, tem um significado diferente do verbo conhecer. Enquanto o verbo nos remete ao ato de perceber ou identificar a existência de algo, a chave bíblica nos impele a uma compreensão mais profunda acerca de alguém. Conforme lemos lá em Jeremias 1 e 5, antes de Jeremias ser formado no ventre da mãe, Deus já o conhecia. Então eu e você, nós somos conhecidos antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, já lá na eternidade. Olha que coisa profunda e maravilhosa. Se o professor Isaías estivesse aqui, ele falaria: dá até vontade de dar glória a Deus. Eu e você somos conhecidos lá na eternidade, antes de termos sido gerados no ventre da nossa mãe. Não é lindo isso? É isso que ele está falando aqui. O texto bíblico nos permite visualizar um processo contínuo de conhecimento, onde Deus se inclina e percebe na vida de alguém sentidos, intenções, práticas, desejos e comprometimentos. Veja, Deus olha o interior de cada um. No Evangelho de João,
Há um texto que ilustra bem, nós já acabamos de ler, esse entendimento. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João 10,14. Jesus, nessa passagem, deixa claro que o conhecimento se dá através de um processo que envolve relacionamento e troca entre aquele que conhece e o que é conhecido. Assim como Moisés, será que podemos nos dirigir a Deus e clamar: tu disseste, conheço-te pelo teu nome? Almejemos intensamente essas bênçãos em nossas vidas. Que bênção é essa? Ser conhecido de Deus e conhecer a Deus profundamente, ser amigo de Deus, ser conhecido pelo nosso nome. Vamos ao número subtópico 3. Deus fala com Moisés face a face, nos inspira ou nos constrange? Isso nos traz inspiração ou nos traz vergonha? É o título aqui. Quando estudamos a vida de Moisés e o seu relacionamento com Deus, somos impactados com o nível de intimidade alcançado entre Deus e Moisés. A narrativa bíblica nos diz que Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Todo cristão deve almejar tal relacionamento e buscar insistentemente essa bênção. Essa é a vontade de Deus. Também foi assim com Adão, lá em Gênesis 3:8, foi com Abraão, na chamada lá de Gênesis 2:1, foi com Josué, Gênesis 1, de 1 a 9, e com Samuel, 1 Samuel 3:10, e tantos personagens que encontramos nas páginas da Bíblia. E aí vem a questão, profunda para a nossa reflexão. Esse relacionamento nos inspira ou nos constrange? Nos alegra e motiva-nos a orar e buscar ainda mais a presença de Deus? Ou deixa-nos constrangidos pelo pouco que fazemos em nosso dia a dia para alcançarmos um relacionamento mais íntimo com Deus? Desejamos ardentemente que a resposta dada por cada um de nós seja sempre inspira e constrange ao mesmo tempo. Ou seja, esse exemplo de Moisés deve nos inspirar e deve também nos constranger, nos envergonhar todas as vezes que nós percebemos que não estamos orando, que não estamos buscando esse relacionamento com Deus. Eu costumo dizer do livro Os Heróis da Fé justamente isso. Quando eu faço essa indicação de leitura, eu digo às pessoas: olha, cuidado, o livro Os Heróis da Fé, ele pode mostrar para você que você é um desviado, que você nunca foi crente na sua vida. Esse é um constrangimento, mas tem a outra parte boa. Ele vai te inspirar a ser parecido com aqueles heróis da fé. É a mesma coisa essa história aqui de Moisés que nós estamos estudando. Tem que nos inspirar e também nos envergonhar se nós não estivermos buscando esse relacionamento de amizade com Deus. Vamos ao último tópico, tópico 3, para terminar. Moisés roga a Deus a sua presença. Subtópico 1. Sede por Deus, prioridade. Na oração que encontramos nesse texto, encontramos um momento que nos ajuda a entender a própria essência do líder israelita. Olha lá, 33:15. Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Essa fala mostra alguém que tinha clareza de suas prioridades. Moisés já havia conquistado uma nova oportunidade para o povo murmurador e teimoso, mas não estava satisfeito, Deus lhe afirmara que não iria mais junto deles, mas que enviaria um anjo
para tal feito. Nós já lemos Êxodo 33. Porém, o líder que orava tinha uma prioridade inegociável. Qual era? A presença de Deus. Ele clamou ao grande eu sou: rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33, 18. Então, a prioridade de Moisés era a presença de Deus. Caro jovem, agora ele está perguntando para mim e para você. Se você é jovem como eu, serve para nós dois, tá? Caro jovem, quais são as suas prioridades? Qual é o tesouro da sua vida? Ou seja, qual é a coisa mais importante da sua vida? Você já parou para pensar nisso? A Bíblia nos afirma que, citação de Mateus 6, 21, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então isso é importante, você saber qual é o seu tesouro. Para Moisés era a presença de Deus. O povo apenas queria ter uma vida confortável e por isso quase perdeu a promessa. Moisés queria a presença vívida de Deus por completo em sua vida e experimentou um relacionamento com Deus que jamais foi superado na história de Israel. Está lá em Deuteronômio 34, do 10 ao 12. O povo queria a bênção e o líder que orava queria o próprio Deus. Qual é, portanto, a sua escolha? Qual é a minha escolha? Nós vamos ser igual a Moisés ou vamos ser igual ao povo murmurador, obstinado de Israel? Isso é um questionamento importante. Terminando o último subtópico 2. Me verás pelas costas, Êxodo 33, 23. A expressão me verás pelas costas, nesse enunciado aqui, nesse versículo, revela um significado totalmente diferente do dito popular. Um pouquinho das costas foi muito superior ao que Moisés suportaria acerca da glória de Deus, mas já foi o suficiente para nos ensinar uma maravilhosa lição acerca da verdadeira adoração e o desejo pela presença de Deus. Vamos entender melhor essa história aqui. Deus deseja que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. São várias as passagens bíblicas que nos demonstram essa verdade. Está em João 4, 23, João 10, 27, Jeremias 33 e 3, clama a mim e responder-te-ei, né? E precisamos estar atentos à voz divina, à voz de Deus. Moisés pede ao Pai que lhe mostre a sua glória num sinal destemido, ou seja, ele não tinha medo de ter a visão de Deus, porém respeitoso, de profundo anseio pela presença divina. Rapidamente o líder é advertido, Deus adverte Moisés sobre a dimensão da glória de Deus e os seus efeitos caso fossem contemplados por ele. Ou seja, no mínimo, ele iria morrer, né? Mas o falível homem tocou de forma tremenda o maravilhoso Deus. Moisés havia pedido algo que se tornara precioso aos olhos do grande eu sou. Ele queria sentir Jeová em toda a sua plenitude. E aí Deus, movido por tamanha ousadia, buscou uma forma de permitir-se ser visto pelo líder. É agradável a Deus que os seus, que eu e você, o desejem e o busquem em espírito e em verdade, como ele disse para a mulher samaritana aqui em João 4, 23, né? Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Viva essa verdade na sua vida. Então nós temos aqui o exemplo de Moisés, um líder de oração, um amigo de Deus, com quem Deus falava face a face. Que eu e você sigamos também o exemplo de Moisés,
tenhamos uma vida de oração e relacionamento profundo com Deus. A paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.